Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Aplicada. Já faz mais de 4 anos que eu não publico nenhum vídeo no canal, devido a algumas prioridades pessoais e profissionais. Atualmente eu estou fazendo uma faxina em casa e percebi que tenho muita tralha acumulada. Aparelhos eletroeletrônicos, equipamentos de informática, de telecomunicações, que eu guardei, né, com a intenção de restaurar, mas não fiz e fui acumulando aí essas tralhas, né, essas tranqueiras, porque o tempo é limitado, pessoal, e aí a gente precisa escolher o que é que a gente vai fazer, né? Embora a gente possa fazer qualquer coisa, não dá para fazer tudo, né? Então fui sempre deixando para depois. E percebi que não faz sentido aí juntar essa tralha toda eletrônica, de informática, de telecomunicações. Então eu estou destralhando toda essa sucata, mas resolvi antes de descartar, né? Aqui na região tem uma pessoa que recolhe materiais quebrados, equipamentos quebrados para reciclar. E aí eu vou descartar esse material, mas antes eu resolvi abrir, né? Verificar o que tem dentro. Eu acho que é interessante a gente ver a construção desses aparelhos, como é que eles funcionam, né? Como é que eles foram concebidos, a arquitetura deles. E aproveitar também para verificar se tem alguns componentes que possam ser aproveitados. Então, hoje eu tenho aqui uma rotuladora eletrônica, fabricante Brother, modelo PT70. Então eu vou abrir aqui essa rotuladora para ver o que é que tem dentro, e, se possível, aproveitar algum componente. Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada agora nas principais partes dessa rotuladora, tá? Eu já desmontei aqui e aí eu vou removendo cada parte, que a gente tem a tampa traseira da rotuladora. E aqui nessa parte, a gente tem aqui a parte traseira, onde a gente tem o compartimento das pilhas. Inclusive foi o problema dessa rotuladora, né? As pilhas vazaram e aí danificou a placa e os conectores aqui da pilha, enfim. Aqui tem o compartimento das pilhas, aqui o cartucho, tá? Aqui a gente tem uma espécie de sensor, deve ser algum tipo de mecanismo aqui, algum tipo de sensor atrelado a esse cartucho, onde fica a etiqueta. Nessa parte traseira a gente tem um motor que é acionado por essa plaquinha, e aí ao ser acionado o motor, essas engrenagens aqui elas vão girar e movimentar aqui o cartucho para passar aqui a etiqueta, né? No caso esse cartucho aqui já acabou, tá? Então já está sem etiqueta. E aí tem esse cabo flat, que é justamente esse que fica aqui, meio colado aqui com o cartucho, que eu acredito que é algum tipo de sensor. Então tem esse compartimento aqui intermediário, né? Onde ficam as pilhas, que aí as pilhas vão ser acopladas aqui nessa placa de controle, tá? Vai ser conectada aqui nesse compartimento.
Nesse conector aqui é conectado esse cabo flat, e aqui nesses dois pinos são conectados esses dois fios aqui do motor. Tá? Aqui a gente tem, nessa parte frontal, a gente tem a placa de controle, essa placa verdinha aqui, certo? O circuito de alimentação, né, que vem lá das pilhas, os pinos do motor, o conector do cabo flat. Aqui em cima é o display da rotuladora, né, que está interligado à plaquinha através desse cabo flat aqui, certo? E essa placa aqui de baixo, com esse fenolite aqui, é a placa de interface, que ela é conectada. Aqui tem a interface com a placa de circuito impresso e o teclado, né? Que é um tecladinho de borracha aqui, né? E aí cada vez que a gente pressiona uma tecla aqui, né, aí faz o contato aqui com a placa de circuito impresso, e aí manda o comando para o microcontrolador, o microprocessador aqui da placa. Beleza? E aqui a parte frontal da rotuladora, certo? Então, assim, numa visão explodida aí da rotuladora, essas são as partes principais, tá? Só recapitulando aqui, tem uma tampa traseira, aí essa parte aqui traseira ficam as pilhas, o cartucho, um cabo flat que sai aqui do cartucho para a placa de controle. Aí tem na parte traseira aqui um motor com as engrenagens para girar aqui o cartucho e sair a etiqueta. A placa principal, display, a placa de interface, né? Então são duas placas, a placa de controle, a placa de interface, certo? A placa de interface, cada tecla aqui desse teclado de plástico faz contato aqui e aí manda o sinal lá para o controlador da placa. E aqui a capa frontal lá da rotuladora. Bom, pessoal, aqui para finalizar a análise, só queria relembrar, né? Basicamente todo o aparelho eletroeletrônico ele possui uma unidade central de processamento, né? Uma CPU, que pode ser um microprocessador ou um microcontrolador. No caso é esse chip aqui, ó, dessa placa de controle. Não está dando para identificar que chip é esse, né? Porque está bem ruim aqui de enxergar os caracteres impressos aqui no encapsulamento, tá? Mas com certeza aqui é o controlador principal da placa. Para funcionar precisa de uma alimentação, né? Então a alimentação aqui vem a partir desses dois fios aqui, que são conectados a esses conectores aqui que estão corroídos aqui porque vazou a pilha, né? Que vem aqui nesse compartimento. Então tem uma unidade central de processamento, tem um circuito de alimentação, aí tem aqui o capacitorzinho que faz parte do circuito de alimentação. Tem algum tipo de memória que pode estar embutida aqui no próprio circuito integrado do controlador, ou pode estar externa. Aparentemente esse chip aqui é um chip de memória, mas também não está dando para identificar aqui a referência dele, então eu não tenho certeza aqui, mas é possível que aqui seja algum tipo de memória também. Então alimentação, unidade central de processamento, memória. Fora isso, a gente tem dispositivos de entrada,
e dispositivos de saída. Os dispositivos de entrada aqui desse aparelho eletroeletrônico é o teclado. Então a gente tem aqui o teclado, como eu já expliquei, cada vez que a gente pressiona a tecla, essa borrachinha aqui faz contato aqui na placa do circuito impresso, certo? E manda informação para o controlador. Então aqui é o dispositivo de entrada desse aparelho. E os dispositivos de saída, tem aqui o display, certo? Esse display conectado aqui na placa através desse cabo, e o motor é um atuador aqui desse circuito, desse equipamento, né? Ele é conectado através desses cabos aqui, nesses dois pinos da plaquinha, e aí esse controlador manda algum comando aqui. Pode ser também que esse chip pode até não ser memória, pode ser que a memória esteja embutida aqui. Esse chip pode ser algum circuito de drive aqui do motor, tá? Porque normalmente não se faz a interface direta do chip controlador com o motor, né? Tem algum circuito de drive do motor, então pode ser que esse chip seja algum tipo de drive aqui do motor, mas não está dando para enxergar aqui a referência. Se eu conseguir, depois eu coloco aí no vídeo ou nos comentários. Bom, então aqui o dispositivo de saída, além do display, a gente tem aqui o motor, que é o atuador que faz essas engrenagens girar. Essas engrenagens girando, vai passando aqui a fita, né? À medida que a gente vai escrevendo alguma coisa aqui na rotuladora, beleza? E aí o motor, ao girar, gira essas engrenagens, passa aqui a fita. Eu não sei se dá para o caminho correto, né? É a placa alimentar o motor girar a engrenagem. Eu não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas aqui está o eixo do motor, certo? Vou tentar focar aqui. Vou tentar girar a engrenagem e ver se dá para verificar o eixo do motor girando. Não sei se vai ser possível enxergar, certo? Mas estou girando aqui a engrenagem. E aí vai rodando o eixo do motor. Na verdade, o funcionamento normal é o contrário. Gira o motor, e aí o giro do motor, o eixo acoplado aqui à engrenagem, faz girar a engrenagem que está acoplada no cartucho e faz girar aqui o cartucho, a fita do cartucho. Beleza, pessoal? Então, a gente viu aqui as partes da rotuladora, a gente viu a arquitetura, né, do dispositivo eletrônico. Isso é comum, praticamente todos os dispositivos eletrônicos se assemelham hoje a um computador, né, a pequenos computadores. Então você tem uma CPU, tem dispositivo de entrada, dispositivo de saída, alimentação, memória, basicamente isso, tá? Aí tem dois aspectos construtivos que eu queria destacar aqui, que eu achei bem interessante. A placa de interface, que é essa que está aqui nessa placa maior aqui de fenolite, ela é interligada à placa de controle, essa placa principal, através desses pinos aqui, certo? Só que para essa placa de controle não ficar bamba aqui, o que é que acontece? Colocaram esse suportezinho aqui, ó, de plástico. Então tem essa pecinha aqui que é um suporte de plástico simplesmente para fazer a fixação, senão ia ficar essa placa bamba aqui forçando os pinos, e com o tempo ia quebrar aqui os pinos que acoplam, que conectam, né, a placa de interface e a placa principal. E outra coisa interessante são essas duas travinhas aqui, que são colocadas justamente na parte onde fica o display, né, que é para evitar também que o display ele fique solto, né? Então essas duas plaquinhas aqui, essas duas travinhas aqui, elas
impedem que o display fique solto aqui e venha a cair dentro da placa, né? Ele serve como a travinha aqui do display. Então foram dois aspectos assim construtivos que eu achei interessante. E para finalizar, o que é que a gente pode aproveitar aqui, pessoal? Essa placa de interface não faz sentido, né? Aproveitar, não vejo nenhuma aplicação para ela. O display também não. Essa placa aqui, o capacitor talvez, o cristal. Vocês têm aqui ó, um cristalzinho de clock, né? É outra coisa que eu esqueci de falar, além da alimentação de uma memória, tem sempre um sinal de clock aqui, que vem um osciladorzinho, tá? Um cristal. E o que mais? Mas basicamente não tem muito o que aproveitar aqui, talvez o capacitor, mas não faz muito sentido. O que é interessante de aproveitar, o que eu vou aproveitar aqui antes de descartar essa rotuladora, é o motor. Tá? O motor pode ser útil aí para fazer algum projetinho de robótica. E vou aproveitar também essas engrenagens, tá? Porque aí a gente pode, em algum projetinho de robótica, a gente pode aproveitar essas engrenagens. Outra coisa que eu gosto de aproveitar também são os parafusos, né? Que eu já deixei eles separados aqui, porque às vezes a gente faz algum projetinho ou tem algum problema e precisa de um parafuso, não tem, e tem vários parafusos aqui que a gente vai acaba jogando fora na hora que descarta esses aparelhos eletrônicos. Então é isso que eu vou fazer, eu vou aproveitar daqui o motor, as engrenagens, os parafusos, e o resto eu vou descartar aqui dessa rotuladora. Beleza, pessoal? Então eu pretendo aí fazer mais alguns vídeos, né, à medida que eu for destralhando aqui a sucata de eletrônica. Tem muita coisa para descartar, muita coisa para jogar fora, mas antes vou abrir para a gente ver como é que eles foram construídos. Eu tenho um interesse, né, em ver como os aparelhos eles são construídos, até para algumas coisas a gente acaba tendo ideias para montar novos projetinhos. Tá? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.